meu rei. Vamos lá. Eu recebo muitas perguntas aqui no Projeto Quero Casar e uma delas é: estou velha para casar? Olha, todos os dias eu recebo essa pergunta. Natália, já passei dos 30. Tô velha para casar? Natália, já tô com 25. Tô velha para casar? Natália, passei dos 40. Tô velha para casar? Natália, passei dos 50. Tô velha para casar? Natália, passei dos 60. Tô velha para casar? Então, vocês estão vendo que até pela pergunta é muito relativo, né? Tem gente de 25 se achando velha. É, verdade. Tem gente de 30 se achando velha para casar. Creiam. Verdade. Tem gente de 60 se achando velha para casar. Então, a idade, ela é muito relativa, né? Porque tudo tá aqui, ó, na mente. Tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui dentro. Tudo é o quanto você acredita em você. Tudo é o quanto você acredita na promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela não se limita a tempo. A promessa de Deus, ela não se limita a circunstâncias. A promessa de Deus, ela não se limita à idade. A promessa de Deus, ela não se limita a nada. Nada. Quando Deus promete, Ele cumpre. E se Deus falou que você vai casar, não interessa. Não importa a sua idade. Você vai casar. Se Deus te prometeu que Ele vai te honrar, que Ele está vendo o teu posicionamento, que vai dar certo, não importa se você tem 19, 29, 39, 49, 59, 99. Quem não viu já aí nas redes sociais a senhorinha de 99 se casando? Eu já vi. Quem nunca viu nas redes sociais grandes empresários começando uma carreira de sucesso aos 80? Eu já vi. O próprio Roberto Marinho iniciou a Globo. Deixa eu ver aqui com que idade mesmo foi certo. Eu creio que com 80 anos. Deixa eu ver aqui, ó. Que idade? Só para conferir aqui para vocês. Roberto Marinho fundou a Globo. 61 anos. Aos 61 anos, Roberto Marinho fundou a Rede Globo. Não só a Rede Globo, né? Mas ele já tinha o jornal e a rádio Globo. Então, aos 61 anos, Roberto Marinho fundou a Globo. Então, não existe prazo de validade quando você quer fazer algo. Não existe prazo de validade quando você quer se superar. Quando você quer fazer algo que é importante para você. Tem tanta gente que parou no tempo. Tem tanta gente que quer fazer. Tá chovendo, gente. Gostoso. Sol com chuva aqui em Fortaleza. Tem tanta gente que tem planos de fazer uma faculdade e acha que tá velha demais. Tem gente que tem vontade de fazer aquela viagem dos sonhos e já acha que o tempo passou. Tem muita gente parada no tempo e parada nas suas próprias limitações e crenças. Porque com Deus e para Deus não há tempo. O tempo bíblico é totalmente diferente do nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então a gente não pode colocar, encaixotar a nossa expectativa. A gente não pode colocar as expectativas, nossas expectativas pessoais, moldar a promessa de Deus dentro das nossas expectativas pessoais, porque nós somos limitados. Nós somos seres humanos limitados, com crenças limitantes. Mas Deus, Ele é infinito. Mas Deus, Ele é grandioso.
Deus, ele vai além. E ele pode fazer e vai fazer o que a gente não pode fazer. Então, todo argumento que você trouxer aqui pra mim, de que você não vai casar, eu derrubo. Pode perguntar qualquer coisa aí. Biblicamente falando, porque aqui o nosso tema é a Bíblia e a mulher que quer casar. A mulher solteira. E quando eu falo solteira, repito. Estou falando de solteiras, divorciadas, viúvas de 15 a 105 anos que querem casar. Natália, o teu projeto é só para mulher jovem? Natália, o teu projeto é só para quem nunca casou? Natália, o projeto Quero Casar? Não, o projeto Quero Casar é para qualquer mulher que sonha em casar. Pode ter 100 anos. Sonha em casar? Projeto Quero Casar para você. Tem 70 anos, quer casar, o projeto é para você. Tem 19 anos, quer casar, quer se preparar para o casamento, o projeto é para você. Porque eu quero casar, ele não é só curativo, ele não é só para dar uma direção para quem já errou, não. É para dar uma direção para quem está no início da caminhada também. Para sua filha adolescente. Você pode olhar aqui a capa e, sabe, e ter aquela resistência. Não, minha filha é muito nova para ler isso. Minha filha só tem 15 anos. Como é que vai ler o livro Quero Casar? Pois é. Mas eu quero te dizer que se você não ensinar e o Quero Casar não ensinar, o mundo vai ensinar. A tua filha vai aprender na rua. A tua filha vai aprender na escola. E vai aprender coisas que não são legais. Porque o mundo não está legal. Os princípios do mundo não são legais. O que o mundo acredita, o que o mundo acha que é certo, não é legal. Então, o projeto Quero Casar é para adolescente, sim. Minha filha tem 10 anos, daqui a pouco vai ler meu livro. Por quê? Porque ela vai aprender estratégias para não errar. As pessoas erram muito ao julgar o nome do projeto. Quero casar. Se deixam levar muito pela emoção. Deus me livre de falar sobre isso. Não quero tocar nesse assunto. Mas o Quero Casar não é só para você casar amanhã. Ah, se fosse. É para te preparar. É para preparar suas emoções. É para você fazer você enxergar onde você errou. Onde você está errando. É para trabalhar a tua identidade, é para trabalhar o teu merecimento. É para você entender o que você está buscando em um homem. Como é que eu estou procurando algo que eu não sei o que é? Como é que eu estou querendo algo? Tudo bem, quer casar. Quer casar, tudo bem. Mas com quem você quer casar? Com o primeiro que aparecer, Natália, porque eu estou desesperada. Natália, com o primeiro que pedir minha mão em casamento. Porque eu estou já passando do ponto, já passei do ponto. Já sei. Passei do ponto. É o primeiro que aparece, não. Aqui, no projeto Quero Casar, no livro, nas mentorias, no curso, nos cursos, você aprende a não errar, você aprende a ter um padrão de marido. Você identifica o seu padrão e vai atrás dele. Eu quero ir para o shopping e eu preciso comprar uma garrafa que tem o nome Witch Redux. Ela tem que ser rosa, ela tem que ter uma tampa bem legal, ela tem que ter o nome Natália nela e eu só volto do shopping com ela. Tá aqui, ó. Cheguei no shopping e encontrei a minha garrafa. Ela tem tudo que eu buscava. Ah, mas ela não tem o nome Witch Redux. Então não é o que eu busco. Isso aqui que eu tô falando, essas características aqui, simbolizam caráter, ser provedor, amar a família. Características das quais você não pode abrir mão. Então, a escolha do casamento, com quem você quer casar, ela envolve muitas coisas. Não é só a emoção. Por isso que a adolescente tem que ler o livro Quero Casar. Porque ela vai se apaixonar pelo amiguinho da escola. Porque ela vai se interessar pelo vizinho, pelo primo. E aí,
o que é que eu recebo, quem eu recebo nos meus eventos? Eu recebo mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, mas eu recebo muitas líderes que acompanham mulheres nas igrejas. Eu recebo mães com adolescentes, porque as mães precisam orientar suas filhas. Nós precisamos orientar os nossos filhos sobre família, sobre o maior projeto de Deus. Ou você vai querer que a sua filha se apaixone pelo amiguinho da escola e já comece a entregar o coração, já comece a sofrer. Ou você vai querer que a sua filha entregue o corpo para o primeiro amiguinho que aparecer. Porque o sexo entre os adolescentes só cresce, né? A gravidez entre adolescentes e crianças só cresce. Eu apresento um programa de saúde há 26 anos aqui em Fortaleza. E eu já vi muitas aberrações. Eu já vi situações muito feias. Eu já vi coisas muito tristes relacionadas a sexo, a prostituição, a falta de orientação, a doenças sexualmente transmissíveis, enfim. O livro Quero Casar e o projeto Quero Casar é para fazer você não errar. Em primeiro lugar, é para te fortalecer, é para te encorajar, para te direcionar. Então, olhar para o livro e se assustar com o tema é um grande erro. Inclusive, eu cheguei em Portugal, eu conto sempre essa história, eu vou contar aqui mais uma vez. Eu cheguei em Portugal para ministrar 2 anos atrás, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, me levaram para a salinha para ver a minha mala, na entrada do país. Quando a mulher abriu minha mala, uma portuguesa assim, grandona, quando ela levantou a tampa da mala, tinha só livro meu. Quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. Ela olhou pra mim e falou, pegou o livro, gente, desse jeito, dessa maneira. Quero casar? Deus me livre! Casar é horrível! Casar é péssimo! Só louco casa! Só mulher que não tem juízo casa! Casamento é péssimo! Minha filha nunca vai casar. Minha filha vai casar com o emprego dela. Minha filha vai casar com o trabalho dela. Essa mulher ficou completamente desequilibrada na minha frente, na frente do meu marido. A gente ficou assim olhando para ela, assustada. Por quê? Porque mexeu com o emocional. Porque ela voltou ao passado de frustração. Um passado que fez com que ela não acreditasse mais. Um passado que fez com que ela tivesse desencorajada. Então é assim que o mundo está, desencorajado. É assim que as pessoas estão, sem acreditar mais no casamento, na família, escutando a voz do mundo, escutando as notícias do mundo. Mas você que está aqui, você não tem que ouvir a voz do mundo. Você tem que ouvir a voz de Deus. Todo mundo pode estar dizendo para você que você está velha para casar. Todo mundo pode estar querendo te apressar. Porque a pressão é um dos fatores que levam muitas mulheres a casar errado. Pressão própria, pressão dos amigos, pressão da família, pressão dos vizinhos, porque o povo não tem o que fazer. O povo hoje não tem o que fazer, só se preocupar com a vida dos outros. Então vai vir pressão sobre a tua vida, mas você tem que saber quem você é, saber o que você quer e saber em quem você está esperando. E o nome disso é personalidade em Deus. A gente tem que ter personalidade em Deus para responder às piadas do mundo. A gente tem que ter personalidade em Deus para resistir à pressão do mundo. A gente tem que ter personalidade em Deus para ir em frente e alcançar os nossos objetivos em Deus. Porque se a gente for ouvir o mundo, se a gente for ouvir as nossas vozes interiores, a gente não sai do canto. E Deus tem propósito para a nossa vida. Então, tudo que você vier trazer para mim aqui de argumento, que você não vai casar, por isso, por aquilo, eu derrubo biblicamente. Eu te provo que tem esperança para você.
Eu te provo com a minha história que Deus muda histórias. Se você nunca assistiu ao meu testemunho completo, você precisa assistir. Quando eu for para a sua cidade, vá para o meu evento. Vá me ouvir. Vá ouvir a minha história. Porque você vai entender que há esperança para você. Porque um dia eu quis desistir. Um dia, no segundo casamento, quando eu separei, eu falei, pronto, é o fim. Não tem mais esperança para mim. Cheguei no fundo do poço. Casamento não é para mim. Definitivamente. Eu só tento. Eu quero tanto ser feliz nessa área. Eu quero tanto ter meus filhos, mas eu só faço besteira. Eu não sei fazer nada certo. Eu só bato a cabeça na parede, eu só tenho dedo podre. Então, definitivamente não dá. Eu cheguei nesse fundo do poço, gente. Eu pensei em desistir. Eu pensei em voltar. Em chutar o pau da barraca. Não no sentido de abandonar Jesus, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Mas um dia eu achei que não dava mais, que era impossível, por conta dos meus infinitos erros, da minha falta de estrutura emocional, da minha dependência emocional, do meu desejo de ser suprida pelo homem, do meu desejo de viver a vida do outro, de ser vista, de ser cuidada, a doença, a dependência. Eu não entendia que o homem, ele não nos completa. Não. Se você está pensando em casar para o homem te completar, você está completamente errada. O homem não te completa e o marido não vai ser a razão maior da sua felicidade. Não. Se você quer casar para ser feliz, você está completamente errado. Você já tem que ser uma solteira feliz. Só quem nos completa é Deus. O homem nos complementa. O homem nos complementa. Mas quem nos completa e quem vai sempre nos completar é Deus. Quem vai fechar os buracos do coração e fazer com que você tenha um casamento saudável é Deus. Porque se você casar com dependência emocional, você vai ser dependente emocional do seu marido. Se você casar para suprir um vazio do seu coração, você não vai se dar bem no seu casamento. Porque casamento não supre vazio do coração. Casamento não cura dependência emocional. Casamento não resolve o que só Deus pode resolver. Tem coisas que só Deus pode fazer. E só uma solteira feliz, anota isso aí, já começa anotando. Só uma solteira feliz será uma mulher casada feliz. Fato. Se você está buscando no casamento o motivo da sua felicidade, me desculpe. No casamento você vai encontrar muito problema e não vai resolver o seu problema. Se você está buscando no casamento a salvação da sua vida, me desculpa, porque o salvador da sua vida é Jesus, não é o casamento. Então, ser feliz agora é um grande começo. Acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida é um grande começo. Acreditar que não tem prazo de validade para ser feliz é um grande começo. Você não está velha para casar, ponto. Tá aí a resposta. Resposta de Deus. Não é do homem, é de Deus. Como é que você pode provar isso? Biblicamente. Tem várias histórias, tem várias situações na Bíblia em que Deus, ele cumpre a sua promessa, né? Mas a mais marcante para mim, eu creio que para vocês também, é a história de Sara e Abraão, né? A Bíblia, ela fala lá em Gênesis, no capítulo 15, que Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão estava na tenda, né? Teve uma depressão, porque a tenda simboliza isso, né? Ele estava na sua tenda, triste, e Deus chama Abraão e conversa com Abraão, né? Porque Deus, ele entende as nossas tristezas, ele entende as nossas angústias, ele sabe
Ele conhece os desejos do nosso coração e se importa. Jesus se importa com você. Deus se preocupa com você, com seus sentimentos, com as suas emoções. Ele conhece as suas fragilidades. E a Bíblia diz que Abraão teve uma visão, lá no início do capítulo 15 de Gênesis. Abraão tem uma visão e Deus, ele chega para encorajar Abraão, porque Abraão queria ter filhos, mas não tinha tido filhos ainda. E aí, Deus aparece para ele, porque Deus sempre aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Abraão teve uma visão com Deus. E nessa visão, Deus diz assim, Abraão, que ainda era chamado Abrão, não tenha medo. Ou amada que está aqui, não tenha medo. Simone, não tenha medo. Fernanda, não tenha medo. Então, Deus aparece para Abraão em visão e diz assim logo de cara, Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Aí Abraão responde, como é bom a gente conversar com Deus, né? Como é bom a gente ouvir a voz de Deus e ter essa intimidade com Deus. Entender que Deus, ele está vendo nosso sofrimento, conhece as nossas necessidades e que a gente tem essa liberdade para conversar. E essa liberdade para conversar só vem com a intimidade. Se você não conversa com Deus, você não pode ouvir a voz de Deus. Mas Abrão, ele ouvia a voz de Deus. Ele reconhecia a voz de Deus. E Deus falava com ele. Minha amiga Bia, love you. Tão bom estar com você ontem. Acordei muito feliz. Então, Deus fala assim, ó. Eu vou te proteger, eu vou te dar uma grande recompensa. Não tenha medo, não temas. É muito interessante que em muitos momentos da Bíblia, Deus chega e fala, não temas, não temas. Esse termo, ele aparece muitas vezes na Bíblia. Não temas, não temas. Eu vou fazer esse casamento. Não temas, você vai casar certo. Não temas, você não está velha para casar. Não tenha medo. Quando eu tô na história, não cabe medo, porque eu sou a própria fé, eu sou a própria palavra, eu sou a própria verdade. Você tem que acreditar em mim. E aí, o que é que Abraão responde? Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Senhor, o que adianta eu ter trabalho? O que adianta eu ser uma profissional tão reconhecida? O que adianta eu ter dinheiro para viajar? O que adianta eu ter isso, ter aquilo, se eu não tenho marido? Deus, o que adianta tantas coisas que eu tenho se eu não caso, Senhor? O que adianta o Senhor me suprir de tantas outras coisas se o mais importante é ter um marido e eu não tenho? E Abraão falou isso para Deus. Deus, o que adianta a tua recompensa se eu não tenho o que eu mais quero? Que é o meu filho, que é o filho da promessa. Eliezer de Damasceno é quem vai herdar tudo que eu tenho. Ou seja, é o meu servo que vai herdar tudo. Porque filho o Senhor não me deu. O Senhor não me deu meu filho. E eu quero meu filho. Tu não me deste filho. Aí ele repete no versículo 3. Tu não me deste filho, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Como é que pode um homem com tantas posses como eu, vou ter que deixar tudo que eu tenho para um servo? Nem herdeiro eu tenho, Senhor. Então, conversar com Deus, questionar Deus, é importante. Você tem que ser sincera diante de Deus. Você tem que abrir o seu coração. Mas aí, você tem que também ouvir a palavra de Deus e receber essa palavra. Não pode ficar questionando o tempo todo. Não, Deus não pode estar falando uma coisa para você e você duvidando. Porque quando Deus fala, a gente não duvida. Quando Deus fala, você não pode duvidar. Você tem que receber, porque Ele não é homem para que minta. E nem é filho do homem para que se arrependa. Ele fala, Ele cumpre. E aí, o Senhor diz assim, ó. O Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro e não seu empregado. Escuta aí, você vai casar.
Te aquieta. Natália tá falando isso pra você todo dia. Recebe a palavra. Eu tô te dizendo, não se perde aí no meio do caminho. Não se perca antes da promessa ser cumprida. Vai ser o marido que eu vou te dar. Eu não tô demorando, eu tô caprichando. Deus não demora, ele capricha. Deus não vai te dar qualquer coisa. Ele não ia dar qualquer coisa ao pai da fé. Ele ia dar um filho da promessa. Não era qualquer filho, tinha que ser Isaac. Não é qualquer marido. Entenda isso. Você não está esquecida, você não está invisível. Nenhum homem olha para mim, Natália, também outra pergunta que eu recebo todo dia, além de que tô velha para casar, Natália, por que ninguém me vê? Natália, por que ninguém me enxerga? Natália, tô invisível. Que é a mesma pergunta aqui que Abraão fez. Senhor, e aí? E aí, Senhor, cadê a promessa? Cadê meu filho? Não aparece nada, não tô vendo nada. Só tem um Eliezer na minha casa, só tem um servo na minha casa. E Deus diz para você hoje, você não está invisível, você não está esquecida. Eu não esqueci da promessa que eu tenho para você, eu vou cumprir. Eu vou cumprir no meu tempo, porque há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Não é no seu tempo, não é na sua maneira, é quando Deus achar que é o tempo. Porque Ele é o dono do tempo. E está tranquila, está em paz, que é o que eu preguei ontem aqui na live. Está sem ansiedade, crê na promessa. Descansar na promessa é um grande segredo, porque se Ele fala, Ele vai cumprir. E eu sempre digo aqui, foi isso que me segurou por 8 anos no meu processo de espera pelo casamento. Foi a promessa de Deus. E chegou um momento que eu disse assim, Senhor, é o seguinte, eu não quero mais namorado, manda o marido e eu espero o tempo que for. E nesse dia eu virei a chave. Todo dia eu mostro a chave aqui do Quero Casar, porque eu tenho essa chave na coleção aqui do Quero Casar. Nesse dia eu virei a chave. Nesse dia, eu virei a chave e descansei, a chave do descanso. Eu disse, bom, eu tô posicionada, tô trabalhando para Jesus, tô saindo para fazer minhas reportagens, tô vivendo minha vida, fazendo meus eventos, indo para a igreja, levando gente para a igreja, indo pro monte, fazendo meu jejum. O que é que eu posso fazer mais? A ansiedade só vai atrapalhar, vai acrescentar nenhum dia a minha vida. A ansiedade não vai mover o coração de Deus. A minha pressa não vai mover o coração de Deus. Então, o que eu posso fazer? Descansar. E foi isso que eu fiz, gente. Eu passei 2 anos sem namorar ninguém, sem olhar para ninguém, sem me interessar por ninguém, esperando Deus fazer sem ansiedade. Porque eu sabia que Ele era fiel para cumprir. Eu sabia que era impossível Deus não honrar uma mulher que o honra. Eu sabia que era impossível Deus não honrar cada renúncia minha, cada dia de espera, cada lágrima, cada esforço. Deus vai honrar todo o seu esforço. Deus vai honrar cada renúncia que você faz. Deus vai honrar todo não que você deu para o pecado. Todo não que você deu para o mundo. Todo não que você deu em direção ao propósito de Deus será honrado. Esse relacionamento tóxico que você acabou ou que você vai acabar, que não te faz bem, que não é propósito de Deus. Toda renúncia que dói na carne, que vai fazer você sofrer, que vai te levar a um luto, mas que vai te levar em direção ao teu propósito é necessário. Precisamos passar por lutos necessários. Precisamos encerrar histórias. Precisamos acabar com relacionamentos tóxicos. Precisamos definir histórias na nossa vida sentimental. Tem muita gente com amarra sentimental, ligada ao passado. Tem muita gente com memória afetiva, achando que o ex vai voltar quando Deus já mostrou que o ex tem que ser ex.
tem que estar lá no passado. Aí você fica, mas eu gosto tanto dele, ele não presta pra nada, mas eu amo ele, Natália. Eu amo, Natália. Eu sempre digo, olha, ter sentimento não significa ter propósito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já me apaixonei por um monte de gente que não merecia. Já me apaixonei por homens que não tinham o mesmo propósito que eu, que não gostavam de mim da mesma maneira, que não me entregavam o que eu entregava. Muitas vezes você quer receber do outro aquilo que ele não pode te dar. Isso é muito forte. Escuta bem. Às vezes, você tá até com uma pessoa legal, gente boa, que a sua família gosta, mas você quer dele algo que ele não tem para te oferecer. E a gente só dá o que a gente tem. Foi aquilo que eu expliquei ontem, quando Jesus fez o seu primeiro milagre e iniciou o seu ministério em um casamento. Ele transformou a água em vinho e foi o melhor vinho da festa. Não é porque foi no final, não. É porque dele só sai o melhor. Porque Jesus só faz o melhor. Então, na nossa vida é assim. Às vezes a gente quer forçar uma barra, um namoro, um noivado, estar com uma pessoa que não tem aquilo que a gente precisa. É gente boa, é legal, mas não quer casar. Não tem propósito de família, não é provedor, não é protetor, não é provedor em todos os sentidos, espiritual, financeiro, emocional. Então, você não pode querer forçar barra. Na vida amorosa, a gente não força barra. Quando não é, você não pode ignorar os sinais, porque os sinais sempre aparecem. Muita gente casa errado porque os sinais aparecem e essas pessoas ignoram. Não ignore os sinais. Você que está aqui recebendo essas informações aqui no Projeto Quero Casar e está tendo a direção de Deus, você só vai errar se você quiser. Você só vai errar se você quiser. E Abraão quis errar, mesmo recebendo a palavra de que ele iria ter um filho, que seria o herdeiro. Deus foi muito claro. E Deus tem sido claro com você aqui que está nesse projeto. Conserta a tua vida, alinha a tua postura, para de cometer os mesmos erros, fortalece a tua identidade, entende quem você é, o que você merece, entende o que você está buscando, eu vou te abençoar. Mas tem gente que está insistindo em errar, tem gente que está insistindo em murmurar, tem gente que está insistindo em querer dar o seu jeitinho, em querer dar mais voltas no deserto. E aí, meu amor, não adianta chorar. Não adianta, porque são colheitas das suas próprias plantações. São colheitas das suas próprias plantações. E aí, depois que Deus diz isso, ainda manda ele sair da tenda, olhar para fora e diz assim, olha o céu, conta as estrelas se puder. Pois bem, será esse o seu número, o número dos seus descendentes. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e por isso o Senhor o aceitou. Mas aí, isso aqui a gente está no capítulo 15 de Gênesis, né? Quando chega no capítulo 16, Sarai, né, a Sara, que ainda era chamada Sarai, a mulher de Abraão, não tinha lhe dado filhos, e ela possuía uma serva egípcia chamada Agar. E um dia a Sara tem uma ideia para dar um jeitinho na promessa de Deus, né? E ela diz, olha, já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Meu Deus. Oh, meu Deus. Como é que a gente recebe uma palavra de Deus e a gente não consegue esperar? A gente quer resolver a nossa maneira. A mulher recebe a palavra de Deus que vai casar e ela não consegue esperar. Ela cai no meio do caminho, tropeça, entrega o seu corpo para um homem que não é o seu marido. E aí se sente a pior das criaturas, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue mais ficar pecando por aí, ficar tudo bem, não fica, tá? Você se sente mal, você se sente suja, é muito ruim. E aí ela vai dar essa ideia para Abraão. E Abraão, aqui a Bíblia já diz, de cara já concordou.
Nem aqui para mim, em Gênesis 16, diz nem que ele nem questionou. Ele já concordou. Porque os dois foram vencidos pelo cansaço. Os dois deixaram o cansaço falar mais alto do que a fé, do que a palavra que Deus tinha dado. E aí, ela deu Agar para ser a sua concubina. E isso aconteceu quando fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. E Abraão teve relações com Agar, ela ficou grávida. E depois que descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. E aí começa todo aquele transtorno, né? Aí nasce Ismael cresce. E aí, quando é lá no capítulo 16, a Bíblia diz que o anjo aparece para o Senhor, para eles, né? O anjo do Senhor, 16:10 diz assim, ó. O anjo do Senhor aparece e diz o seguinte: eu farei que o número de seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Isso aqui o anjo está falando para Agar, porque Agar foge, né? A todo aquele conflito. Começa um conflito. Quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente sai da promessa de Deus, começam os conflitos, né? E aí Agar sai de casa e o anjo vai. E aí tem aquela promessa, né? De que o Ismael também terá será pai de uma grande nação, aquela coisa toda. E aí vem o versículo 18. Lá em Gênesis 18, já depois que Ismael nasce, o Senhor aparece novamente para Abraão. E quando Abraão olha para cima, vê 3 homens de pé na sua frente. Quando ele os viu, correu ao encontro deles e ajoelhou-se. E aí disse o seguinte, aí recebe lá, né, que na verdade são anjos de Deus. E aí traz comida para eles e tal. Aí lá no versículo 6 diz assim, ó. Abraão correu para dentro da barraca e disse, Sara, pega uns 10 quilos de farinha, faça pão. E aí esses anjos aparecem e dizem assim, lá no versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. E um deles disse, no versículo 10, olha aí, no ano que vem, eu virei visitá-la outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos. Olha aí, Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado a idade de ter filhos. Por isso, riu. A gente conhece muito essa passagem, né? E não tem passagem melhor para a gente falar sobre essa pergunta. Estou velha para casar? Pois é. Então vamos lá. Deus aparece para Abraão, lá em Gênesis 15, diz que ele vai ser pai de uma grande nação. Que ele se anime, que ele não tenha medo, que ele continue perseverando, que ele continue acreditando. Aí vai, lá no 16, a Sarai dá a ideia, que não é de Deus, que Abraão se deite com sua serva porque eles estão cansados de esperar. Tô velha demais, não vai mais dar certo não. Não vai mais dar certo, como é que eu vou ter filho? Vai lá, se deita logo, vamos lá dar o nosso jeitinho, porque a promessa de Deus não cumpre não. Infelizmente, Deus não cumpriu. E aí nasce Ismael. Aí no capítulo 18, os anjos voltam e Deus diz para Sara, olha, no ano que vem, eu virei visitá-los outra vez e nessa época sua mulher terá um filho. Aí Deus, renova a promessa. E isso eu vejo como oportunidade, sabe? Oportunidade que Deus nos dá para que a promessa dele se cumpra. Deus, ele está sempre sendo misericordioso. Por isso que ele te trouxe até aqui. Porque apesar dos teus erros e apesar da tua incredulidade, ele vai fazer. Ele vai te abençoar. Você vai casar. E você não precisa fazer o que Sara fez.
Você não precisa ficar dando murro em ponta de faca, cometendo os mesmos erros. Você não precisa ficar dando voltas no deserto, porque quando se fala em espera pelo casamento, a gente está falando de tempo. Esse aqui é o nosso ponto. Tô velha para casar. Quando você se pergunta isso, a gente está falando sobre tempo. E o tempo é valioso. Então, se eu posso encurtar o meu caminho até a bênção, por que eu tô alongando o caminho? Por que eu tô fazendo besteira? Por que eu tô indo contra a palavra? Por que eu tô fazendo o contrário? Deus tá me dizendo uma coisa e eu tô fazendo outra. E a Sara riu. Tem muita gente rindo quando eu digo que você vai casar, vai dar certo. Mas, Natália, eu tenho uma aluna que casou no Rio de Janeiro, a Amanda, que inclusive tá gravidíssima. Eu tô indo pro Rio, vou conhecer a bebê. A Maitê tá nascendo agora em agosto. E a Amanda, quando chegou pra mim, falou assim: Natália, a Amanda estava de 7 anos divorciada, tinha um filho de 5 anos, acho que tinha uns 30 e poucos anos, e ela dizia assim: Natália, quem vai querer casar com a mulher divorciada e com filho? Quem vai querer casar comigo? O homem de Deus, o homem que Deus está preparando para você, vai casar com você, vai comprar o pacote, vai amar seu filho, vai te honrar. E olha o que aconteceu, depois das mentorias, a Amanda se fortaleceu, continuamos falando. E ela acreditou na promessa. Ela disse que o que eu falei para ela que mais marcou a vida dela foi que a bênção ia alcançá-la. Que ela não ia correr atrás da bênção. E onde estava o marido da Amanda? O marido da Amanda estava na antiga igreja dela. Igreja da qual ela tinha saído porque não tinha marido. Porque não tinha homem para casar. Então, eu acho muito lindo quando a gente vem com os questionamentos e Deus faz. Mas Deus faz a partir de um posicionamento. Deus faz quando você reconhece que você precisa mudar. Que foi o que eu preguei na segunda-feira, de não aceitar migalhas. Quando eu preguei sobre o filho pródigo. Teve um momento que ele precisou cair em si e viu que aquilo que ele... daquele jeito, não dava. Ele estava desejando comer a comida dos porcos. Ele tinha saído da casa do pai, da segurança do pai, gastou tudo que tinha e teve um momento que ele precisou cair em si. Então, você que está aqui, você precisa cair em si e entender que você vai casar. E você precisa ajudar o processo, tem que parar de boicotar o processo. E aí, Sara riu e pensou, como é que eu vou poder ter prazer sexual agora? Nós estamos velhos, desses velhos aqui não sai mais nada. Aí Deus perguntou para Abraão, por que Sara riu? Deus está perguntando isso para você hoje. Por que você está rindo? Por que você está duvidando? Por que você acha que você não vai casar? Por que você está duvidando da minha palavra? Por que Sara disse que está velha demais para ter um filho? Aí vem o 14, né? Que você tem que guardar aí o Gênesis 18, 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu te disse, no ano que vem virei visitá-la outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Sara poderia ter tido esse filho sem todos esses transtornos, né? Porque teve muita confusão entre ela, Agar e Ismael. É tanto que Abraão teve que expulsar o próprio filho de casa. E Deus cuidou do filho, cuidou de Agar. Mas foram situações muito difíceis. Então, se você diz assim pra mim, Natália, eu já fiz muita besteira, mas eu tô querendo consertar, essa palavra é pra você. Deus está voltando a te dizer, apesar dos seus erros, da bagunça que você fez, desse engodo aí que você fez, com a promessa que eu te dei, ela ainda tá de pé. Ela ainda tá de pé. Escreva aqui pra mim. Escreva aqui agora. A minha promessa está de pé. A minha promessa está de pé. Nada é impossível para Deus. E aí, os nossos erros, eles desaceleram o processo.
mas eles não invalidam a promessa. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir se você fizer a sua parte. Se você fizer a sua parte. É importante que você faça a sua parte. E aí, ao escutar isso, Sara ficou com medo, quis negar. Eu não estava rindo, Senhor. Mas o Senhor respondeu: rio sim, eu te conheço. Eu escutei todas as tuas palavras de descrédito. Eu escutei todas as tuas palavras de maldição. Não quero mais casar, não. Casamento pra quê? Eu ficar solteira. Homem não presta, não. Mamamá. Pois é, todo esse mamamá aí, Deus escuta. E ele tá dizendo, apesar de ter o blá, blá, blá todinho, eu vou fazer porque eu sou Deus. Eu vou fazer porque eu sou Deus. E lá em Gênesis 21, a promessa se cumpre. A promessa se cumpre, apesar de Sara ter rido na frente de Deus, ter duvidado. A promessa se cumpriu. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida na velhice de Abraão e lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 anos, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. E quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Olha aí, 100 anos. 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos que ouvirem essa história vão rir comigo. É tanto que Isaque significa riso. Isaque significa eu fiz, eu cumpri a minha promessa. E eu creio que Deus, assim como fez com Sara, fará com você. Vai cumprir a promessa. Você vai chegar naquele dia, no dia que Deus preparou para você. Você vai chegar no seu dia de noiva, para aquele dia de embelezamento. Você vai chegar naquele grande dia e vai colocar o seu vestido de noiva. Volte a sonhar, escolha o seu vestido. Já vai aí nos sites, vai procurando qual modelo que você gosta. Já coloca a tua fé em ação. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus traz à existência aquilo que não existe, como se existisse. Porque no mundo espiritual eu creio que o seu casamento já é uma realidade. Eu já tô até escolhendo o meu casamento, porque eu vou ser madrinha desse casamento. E quem não me convidar vai ter um papo sério comigo, porque eu tenho que estar nesse casamento. Eu tenho que estar contemplando a glória de Deus na sua vida. Eu tenho que estar contemplando o que Deus vai fazer, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, e o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de chorar vai cessar. Mas o tempo de cantar vai chegar. E é muito lindo quando eu vejo aqui os testemunhos. Ontem tinha uma mulher aqui que participou do meu evento lá em Curitiba, né? E falou: Natália, fui pro teu evento em Curitiba, recebi aquelas palavras e estou casada. Vocês viram ontem? Então escolha o seu vestido. Escolha a sua aliança do jeito que você quer. Já pensa onde é que você quer a cerimônia. Traga à existência o que ainda não existe. Coloca a sua fé em ação, porque Deus vai fazer. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar. Olha lá, profetiza aí, ó. O tempo de cantar chegou. Já vai trazendo esse tempo pra hoje, ó. E ele vem saltando pelos montes. Só quem crê, diz assim, ó. O tempo de cantar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve.
Seu casamento vai ser lindo. Deus está preparando tudo. Deus já conhece o marido. Está olhando para esse marido nesse momento, às 8h39. Maridão está tomando um cafezinho no trabalho, porque é um homem trabalhador, um homem de Deus. Então não duvida da promessa do Senhor, não duvida do que Ele vai fazer. Deus está preparando tudo. O seu tempo de colheita vai chegar. Começa agora, se ainda não começou, já começa a alinhar essa caminhada, já se prepara para esse propósito, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio que a alegria vai chegar na tua vida, que você vai chegar naquele grande dia e vai dizer assim, ó, só o Senhor é Deus. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Então escreva aqui, eu vou casar certo. Eu vou casar certo. Eu não vou atrapalhar o agir de Deus. Eu vou ajudar o meu processo. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar o meu melhor nessa espera. Eu vou ser uma solteira feliz, porque eu quero ser uma casada feliz. Eu vou viver o hoje, eu vou curtir a minha vida com Jesus. Eu vou me preencher de Deus, me fortalecer em Deus, para que eu esteja apta a fazer uma boa escolha, para que eu esteja preparada para fazer uma boa escolha. Eu nasci para dar certo, eu nasci para casar, eu nasci para ter a minha família. O meu passado ficou para trás, o meu passado não me condena, o meu passado não tem poder sobre o meu futuro. Mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Repita isso para mim hoje. Oh, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que você não esteja vendo nada. Ainda que nada, nem uma pontinha esteja aparecendo. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. E você ser uma solteira feliz, você pode ter certeza. Isso faz toda a diferença, porque o homem, ele conhece uma mulher posicionada. Assim como o homem conhece uma mulher que é carente, que é dependente emocional, uma mulher que é sanguessuga, uma mulher que é ciumenta, uma mulher que quer viver a vida dele, o homem também conhece a mulher que é posicionada, que está feliz, que ama, que é amante de si mesma, que namora consigo mesma. Ele consegue ver isso. E ele vai te valorizar muito mais. Magnata teve que ralar, viu? 2 anos levando fora, porque eu estava posicionada. Mas ele não desistiu, porque ele é artilheiro. Ele não desiste nunca. Amém? Ontem recebi uma palavra profética que eu vou casar em breve. E hoje Deus confirmou. Aleluia. Paula, me convida, hein? Em nome de Jesus. Olha, eu vou tirar esse tempinho, vou já orar por você. Deixa eu orar aqui por você e eu vou responder perguntas. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui na interrogação que a gente já está encerrando e eu vou encerrar com essa pergunta. Amém? Senhor, obrigada, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Senhor, muito obrigada, porque apesar dos nossos tropeços, dos nossos erros, o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que nos dá nova chance, Deus. O Senhor é um Deus que vê além, que já conhece o nosso futuro, que já desenhou o nosso futuro e que sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus, obrigada, porque o Senhor já preparou casamentos nessa manhã, de pessoas que estão nessa live. Obrigada, porque o Senhor está preparando tudo. Obrigada, Senhor, porque famílias estão sendo geradas no teu coração a partir do projeto Quero Casar. Obrigada, Senhor, por cada mulher que está se posicionando, se alinhando ao teu propósito, que entende o que é um casamento para ti, que entende que não dá para ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Senhor, obrigada por cada mulher que o Senhor tem trazido aqui, tem se despido da vergonha de dizer que quer casar, que tem sido corajosa,
que tem sido ousada na tua presença, que tem sido, Senhor, firme e forte para deixar para trás tudo aquilo que está atrapalhando a sua caminhada, o seu processo. Deus, abençoa cada mulher que está aqui. Restaura o sonho do casamento. Senhor, faz florescer nos corações o sonho adormecido do casamento. Porque é um sonho que vem do teu coração e que o mundo quer matar. Os processos querem matar. O mundo quer destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor veio para dar vida aos sonhos que estão escondidos no nosso coração. Que estão machucados pelos processos da vida. Mas, Senhor, faz esse sonho florescer. Faz essa mulher entender que sonhar com um casamento não significa sofrimento. Que vida sentimental não significa sofrimento. Que família não significa sofrimento. Não. Família significa felicidade, alegria. Felicidade, Senhor, de olhar para os filhos, de beijar os filhos toda manhã, de estar ao lado de um marido abençoado. Deus, casamento não tem relação com tristeza, com frustração, com derrota, não. Família tem relação com sucesso, com vitória, porque é um projeto teu. O Senhor começou a Bíblia e terminou a Bíblia com casamento. O Senhor começou o seu ministério aqui na terra. Jesus começou o seu ministério em um casamento, porque casamento e família são o teu maior propósito aqui na terra. Obrigada, Jesus, por mais uma live. Obrigada, Senhor, porque tu és bom e a tua palavra é a verdade, que nos encoraja e não nos faz desistir. Quem pode me dar um amém aí? Um amém. Só quem vai casar me dá um amém, por favor. Coloca aqui amém. Só quem vai casar. Quem não vai, não coloca. Amém? Olha, vou responder as perguntas agora. Lembrando que nosso livro está disponível no link da bio, você pode receber o seu livro em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo Amazon, tá? Tem também a versão online. Nossas mentorias individuais, que é o grande diferencial do projeto Quero Casar, podem ser marcadas hoje mesmo com a Letícia aqui no link da bio, tá? Vou te acompanhar, vou acompanhar o teu processo e juntas vamos rumo ao altar. E tem os nossos cursos também, que estão aqui no link da bio. Lembrando que vou estar ao vivo na leitura, no Rio Mar Fortaleza, amanhã, às 18h30, falando sobre o tema Será que ainda vou casar? Vai ser forte. Quero estar lá com vocês. Ó, Bia, amanhã, hein, amiga? Eu vou te passar a artezinha para você divulgar para as amigas, tá? Amanhã, às 18h30, vou estar levando uma palestra com o tema Será que ainda vou casar? Na leitura do Rio Mar Fortaleza. Entrada gratuita. Basta fazer a inscrição no link da bio aqui do Instagram. Amém? Vamos lá, ó. Perguntas. Recebemos uma profecia que vamos casar e ser felizes. Estou esperando em Deus. Amém. A profecia, ela só vem de Deus quando ela está de acordo com o que você quer, quando tem paz no seu coração, quando a pessoa é aquilo que você espera. Eu sempre digo aqui, quem vai casar é você. Não é sua vizinha, não é sua amiga, não é sua pastora. Quem tem que entender o que é importante para você é você, e você precisa conhecer esse padrão inegociável, tá? E cuidado com as profetadas. As profecias, elas sempre têm que estar de acordo com a promessa de Deus para sua vida, com o que você acredita, quando há paz no coração. Amém? Inclusive, recebi o pastor Erlan, lá de Orlando, foi uma bênção, gente, ele tem que voltar, né? Que live foi aquela? Falamos exatamente sobre isso, as profecias do amor. Olha essa, Bia Paiva. Apareceu uma pessoa interessada, uma pessoa com muitas qualidades, porém não é evangélica. Bom, mais importante não é se ele não é evangélico. Mais importante é se ele não é cristão, tá? Porque tem muito evangélico que não é cristão. Ele não só é importante que tenha a mesma religião que você, né? Porque
senão inicia-se um julgo desigual. Eu recebo muito essa pergunta aqui. Natália, posso casar com um católico? E eu respondo o seguinte: tá, quando os filhos nascerem, vocês vão pro culto ou pra missa? O que é que você vai ensinar para os seus filhos? O que a Igreja Católica ensina ou o que está na Bíblia? Então, assim, quando se está na época do namoro, os acordos eles são muito rapidinhos, né? As pessoas fazem aquele arrumadinho para dar certo. Não, depois do casamento a gente conserta, né? Porque tem um portal mágico, e o casamento é um portal mágico, e aí quando a gente passa pelo casamento, tudo fica perfeito, tudo união, concordância, amor, paz e amor. Mas não é assim. Sabemos que quando o casamento acontece, os conflitos vêm também. Então, o julgo desigual é um dos fatores também que levam muitas pessoas ao divórcio. Então, eu, Natália, só queria casar com um servo de Deus de verdade, porque eu já tinha errado demais. Eu não abri essa concessão. Isso para mim era inegociável. E tinha que ser evangélico, porque é a igreja que eu frequento, né? Então, seria muito complicado para mim, porque, né, é um julgo desigual. Então, por isso que, ao conhecer, você tem que fazer todos esses ajustes, tem que ter toda essa conversa, porque um casamento é um projeto a dois, em que dois se tornam um. E é um projeto em que, se não houver concordância, não vai para frente. Então, essa concordância entre como vai ser, como não vai ser, para onde vamos congregar, e que igreja, se é assim, se não é, tem que ser antes. E um homem que não é cristão é um homem que não tem os mesmos princípios que você tem, né? Então, não acredita nas mesmas coisas que você acredita, relativiza muita coisa que para você é fundamental. Por exemplo, sexo antes do casamento. Deus não aprova, porque os princípios de Deus são protetivos, não punitivos. É para nos proteger, mas é a pessoa que não entende isso vai dizer, não, isso é besteira. Besteira, como é que vai casar com uma pessoa se não conhece o sexo, não sabe como é que ela é na cama? Então, assim, preste muita atenção no que você quer e no que é importante para você. E não abra mão disso. O casamento é seu. E para sempre é muito tempo. O que você acha de relacionamento à distância? Muito perigoso, tem que ter um direcionamento muito firme do Senhor, porque a distância é muito complicada, você se envolve muito sem, muitas vezes nem conhecer a pessoa direito, né? Muito desafiador, muito desafiador. Tem que ter realmente uma direção de Deus para essa situação, né? E vai orando, coloca diante do Senhor, porque essa comunicação só, sabe, só de voz, só ficar vendo de longe, sem conviver, é bem complicada. Mas se for projeto do Senhor, né, quem sou eu para falar algo? Então, assim, aí tem que ver realmente cada situação. Cada situação é uma situação, né? Natália, qual o posicionamento devemos ter quando recebemos uma palavra de Deus de que você vai casar? Se manter firme, continuar cumprindo os princípios, não se precipitar, não se deixar levar pela ansiedade, porque normalmente quando a gente recebe uma palavra, né, a gente quer que seja para amanhã, às vezes não é para amanhã. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a profecia, ela não pode te trazer ansiedade. Deus falou que você vai casar. Deus falou para mim que eu ia casar meses antes do meu casamento, mas eu continuei firme. Eu continuei tranquila, seguindo a minha vida, vivendo a minha vida. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Amém? Outra pergunta. Quando se tem filhos e divorciada, como agir para arranjar outra pessoa? Primeiro, quem vai arranjar não é você, tá? Deus vai trazer essa pessoa até você através do seu posicionamento. Filhos não tornam a mulher desmerecedora, não merecedora de bênção, não. Filhos não fazem a mulher ter, desvantagem em relação a outras mulheres. Cada caso é um caso, cada panela tem a sua tampa. O marido que Deus vai levar para a sua vida é um marido que vai querer comprar o pacote. É um marido que vai querer casar com uma mulher que já tem filhos, porque tem marido orando por isso. Ah, Senhor, eu quero casar
com uma pessoa que tem filhos, porque eu também já tenho filhos, então ela vai me entender. Então, nada é impeditivo quando Deus está no comando, assim, né? Nada no sentido de, quando Deus tem propósito entre duas pessoas, as coisas acontecem. Agora, pelo fato de você ter filhos, você tem que ter muito mais cuidado com quem você vai se relacionar, quem você vai colocar dentro da sua casa, né? A gente sabe que tem muita coisa feia aí no mundo, abuso sexual, na maioria das vezes por pessoas próximas, dentro de casa. Então, o cuidado tem que ser redobrado, mas o fato de você ter filhos não te torna não merecedora da bênção. Ao contrário, né? Deus vai mandar alguém que ame você do jeito que você é e com os filhos que você tem. Amém? Próxima pergunta. Quando Natália, ele tá insistindo em sexo, mas eu não quero. Bom, é o que eu falei aqui. Gente, se um homem tiver que propor pra você que vai te deixar se você não fizer sexo com ele, esse é o homem que Deus tem pra sua vida? É com esse homem que você vai casar? Porque o homem que não consegue respeitar os princípios antes, ele vai conseguir respeitar depois? É muito difícil, né? E outra coisa, a bênção é do tamanho que você quer. Eu quis a minha bênção completa. Comigo, sexo só na noite de núpcias. Só depois do casamento, porque eu não ia nadar e morrer na praia. Eu não tava tantos anos esperando pra cair. Sou nem besta. Eu queria a minha bênção completa. Deixa eu mostrar a minha bênção completa, peraí. Peraí, cadê a foto de todos? Tinha um quadro aqui. Ah, tá aqui, peraí. Olha aí a minha bênção completa, ó. Olha a minha bênção completa. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Só tá faltando a Pérola, porque agora a gente tem outra netinha, né? Que é outra cachorrinha. Então eu queria a bênção completa. A bênção é do tamanho que você quer. O homem de Deus te respeita. É isso mesmo. Bom, gente, meu tempo acabou porque eu tenho uma mentoria agora. A Natália já está me esperando. Outra Natália. Mas amanhã a gente volta com outro tema muito poderoso aqui no Projeto Quero Casar. Todos os dias, às 7h30 da manhã. Estamos falando sobre temas fortes, tá? Estamos falando sobre temas fortes. Amanhã, eu acho que eu vou falar sobre isso, sobre sexo. O que é que vocês acham? A santidade na espera. Como segurar o desejo sexual na espera pelo casamento. Vamos falar sobre isso? O sexo e a espera pelo casamento. Amanhã é o nosso tema, tá bom? Beijo. Love you. Convida pelo menos umas 5 amigas para amanhã, tá? Para nossa live. A live vai ficar salva para você mandar para muitas amigas. Combinado? E assistam a de ontem e antes de ontem. Um dia de paz para você. Que a graça, a paz do Senhor, a alegria do Senhor esteja contigo. Estejam com você e com sua família. Que seu dia seja um dia muito próspero, abençoado, feliz. Que Deus te proteja, guarde a tua entrada, guarde a tua saída. E até amanhã, em nome de Jesus. Beijo.